General, uma preocupação que às vezes nós, como pais, temos é exatamente isso. Diante desta nova realidade, como educar os filhos? Porque a gente antigamente era educado dentro dessa educação formal da escola, né? E esta parte psíquica, esta parte desses nossos poderes mentais, tais como telepatia, etc., eram atrofiados e esquecidos, né? E inclusive negados, né? Sim. Às vezes a criança tinha manifestações desse tipo e o pai dizia, não, isso é uma bobagem, esquece, é besteira. E como é que se age hoje dentro dessa nova realidade? Como é que se desenvolve isso nas crianças? Bom, nós temos uma experiência muito vivida com os nossos próprios filhos. Somos 4 filhos, todos eles nessa área super arejados, e nós nunca inoculamos nele nem coisas avançadas demais, nem coisas avançadas de menos. O que acontece é o seguinte, que a nossa sociedade vive uma época ainda de restrições devido a duas grandes causas. Primeiro, a religião. As ortodoxias religiosas limitam o homem de uma maneira extraordinária. Um ser que seria obra-prima de Deus, etc., mas tão fraco que caiu logo de saída e ficou por aí afora pecando, precisando de salvação, e fica nessa coisa. Para se salvar, essas são as religiões. Então, criando preconceitos em relação a certos aspectos superiores da própria vida. Tanto que foi muito comum, durante muito tempo, a igreja primar em admitir que esses fenômenos fossem de caráter luciférico, demoníaco. Nós temos livros de certo gabarito, de um cidadão demonstrando isso, ou procurando demonstrar isso. Então, agora, a igreja está mais calma, evoluiu para outro caminho. Então, começou a prestigiar parapsicólogos para tratarem os assuntos que hoje estão filiados à escola materialista. Então, podia ser essa coisa. Psicólogo católico que se filia à concepção materialista. Por quê? Porque não convém demonstrações de sobrevivência e atividades de outros planos da vida, a não ser nos moldes clássicos dos dogmas. Bom, então, a nossa sociedade é moldada mais ou menos nessa inspiração religiosa. Por outro lado, acontece coisa parecida com os cientistas. Os cientistas se fixam nas normas, nos cânones que já estabelecidos. E se esquece que a evolução da ciência sempre foi feita através de transformações de pioneiros que jogavam para a frente a cartada. Tanto que se diz, como dizer, a ficção de um século é a realidade do outro. Mas atualmente não está assim. Então o psicólogo, o cientista acha que a obra-prima superior que a vida pode oferecer é o cérebro humano. Tudo depende das funções do cérebro. O amor, a inteligência, a consciência, tudo são superestruturas que vêm daí. Então, preconceituosamente se fixam nos cânones científicos e criam limitações. E a sociedade fica assim, fugindo desses fenômenos. Mas a coisa está de tal maneira impositiva que uma mensagem como essa que nós vamos procurar divulgar, a teosófica, que é uma mensagem absolutamente abrangente, científica e espiritual, mas não ligada a nenhum dogma religioso, a nenhum preconceito religioso, uma mensagem de conhecimento não só desse plano físico, onde a ciência pontifica, porém também dos planos superiores, onde o psiquismo se desenvolve tranquilamente, buscando a espiritualidade maior. Então, quando essas ideias novas, começadas pelo movimento espírita do século passado, que agora também o movimento espírita também está um tanto limitado, mas começou esse movimento do século passado, se a sociedade caminhar nesse rumo, a educação vai se abrindo, etc., para o homem de amanhã, formando o homem de amanhã. Então nós dissemos, no nosso ambiente nós temos 4 filhos educados sobre essa vista, sem religião nenhuma, e todos são religiosos. Como nós também, nós não temos religião qualquer, então somos religiosos e pensamos na universalidade do Cristo. Quer dizer, nós temos nessa altura que evitar os preconceitos, não negar as evidências e ousar mais, né? E ousar mais e ir à frente. É como nós fazemos, nós temos vantagem de não ser cientista, mas temos a certeza que temos formação científica e podemos conversar com cientistas.